Olá, amantes do pôquer. O Baralho Pergunta de hoje é com o Luiz Duarte. A gente é fã desse cara desde o BSOP Millions 2014. E ele ficou em segundo lugar. Roda a vinheta. Luiz Duarte é de Marília. Meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro. Oi, Maísa, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Baralho Pergunta. Pô, que isso, satisfação é toda minha. Um prazer mesmo estar aqui participando. Humildade. Eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona, tá bom? Você vai escolher duas cartas pessoais. A gente vai bater o flop 3 cartas, o turn e o river mais 2 cartas. Cada carta vai fazer uma pergunta para você. Sendo que cartas de copas é sobre amor, carta de ouros é sobre dinheiro, carta de espadas são assuntos aleatórios e cartas de paus é sobre o jogo de pôquer. Quais as cartas que você quer jogar hoje? Então, vou falar minhas cartas preferidas, que é par de 8. 8. Par de 8 preto é o meu preferido, espadas e paus. Por que é seu preferido? O naipe é mais uma questão de preferência mesmo, eu acho que o preto acaba sendo mais bonito. E também o vermelho, ele eu sou torcedor do Marília, né? E o Marília tem camiseta azul, e o maior rival é o Noroeste, que é de Bauru, que tem a camiseta vermelha. O par de 8 é o meu preferido porque em situações cruciais, assim, a maioria das vezes com o par de 8 eu acabei me dando bem. Por exemplo, uma mão na mesa final do BSOP Millions, que eu tinha par de 8 e foi um coin flip ali muito importante, que eu acho que foi o que me fez chegar ali no heads up. E também teve algumas vezes já na minha carreira que eu trincava demais, né, esse par. E meu e-mail também tem o 88 no final, né? A pergunta do 8 de espada é um sonho a ser realizado. Eu joguei, na verdade, um torneio de $25 mil, que foi o Players Championship lá nas Bahamas, né? Mas assim, tipo, antigamente esse era um dos meus sonhos, eu chegar a jogar os limites mais altos, eventualmente jogar um super high roller de $100 mil e tal, né? Mas assim, pra ser sincero, depois que eu fui pai, né, eu aprendi a valorizar mais dinheiro, aprendi a ser mais pé no chão e meio que, sinceramente, eu perdi um pouco esse sonho. E, tipo, é um pouco clichê, mas o main event do WSOP seria meu principal sonho, mas eu tô tentando pensar em algum outro, assim. Eu acho que, tipo, continuar sendo um vencedor constante, né, até pra sempre, digamos assim, né, porque o poker é um esporte que possibilita você jogar até que você tiver 90 anos, né? Então, meu sonho é esse, eu continuar tendo uma carreira constante, porque, querendo ou não, o poker, ele, né, tem bastante altos e baixos, né? A pergunta do 8 de paus é: qual tipo de torneio você prefere? Ribais ilimitados ou freeze-out? É uma pergunta bem interessante. Eu, particularmente, eu gosto mais de torneios freeze-outs. E, assim, o principal motivo dele é que, assim, a lucratividade nesses torneios vai ser maior, porque quando você chega numa reta final de um torneio com muitas reentradas, a chance... Porque, assim, os melhores jogadores de poker, os jogadores que têm mais bankroll ali, eles vão acabar dando várias reentradas caso eles caiam. Então, em torneios que tem reentradas ilimitadas, ou 3 reentradas, essas coisas, acaba a reta final sendo mais difícil, né? Porque vai ter muito jogador, a proporção vai ser mais para o jogador bom do que para o jogador mais fraco. O jogador de poker, né, ele prefere muito mais, qualquer jogador prefere enfrentar um jogador inferior a ele, né? Então, assim, o freeze out, além disso, tem a situação de você tá podendo colocar pressão logo no começo. Às vezes você tem uma situação que você coloca o cara pela vida dele no torneio, para ele pagar uma situação de all-in, o cara, né, vai pensar 2 vezes antes de pagar porque não pode reentrar. Perfeito. Queimar uma carta, já embaralhei. E agora vamos bater o flop. E o flop é 4 de copa, 5 de espada, 4 de pau. Não veio 8, mas veio 2 flops. Isso somando, né? Não tem graça, cara. Com o seu parzinho D8 aqui, você vai betar, certo? Vou betar por alguns fatores, né? A gente tem
os ases, né, vão pagar uma de qualquer jeito no flop, e provavelmente não vai pagar mais no turn, né, os ace high, a gente precisa de um pouco de proteção, então vou apostar. Fica a dica. 4 de copas, a pergunta é assim: tem filhos, gostaria de ter? Isso eu sei que você já tem. Agora, você gostaria que eles entrassem no meio do poker? Me fala dos seus filhos um pouco, né? Minha família já tem uma tradição no poker, né? O meu tio, ele já foi um jogador, na verdade ele era mais jogador de baralho geral, né, mas era um jogador até conhecido, né, ele chama Duarte, todo mundo, você falar em São Paulo ali, o pessoal das antigas, todo mundo vai conhecer, então meio que já tá no sangue isso, então seria, e tipo, meu pai também sempre jogou baralho e acabou até se aperfeiçoando no poker depois que eu comecei ele já jogava poker antes de mim, mas ele jogava aquele poker fechado, né, e o Texas Hold'em ele começou a jogar depois que eu comecei a me destacar mais, e hoje em dia ele joga direto, vai comigo para todos os torneios, é bem legal, e então seria uma injustiça eu falar que eu não vou deixar, por mais que assim, a gente sabe que é um esporte que é uma profissão, pode ser um pouco ingrata, pode ser difícil, você pode sofrer bastante com a variância, principalmente de torneios, mas com certeza eu vou apoiar eles, entendeu? Assim, obviamente depois que eu vou ensinar eles na infância, na adolescência e tudo mais, mas para jogar valendo dinheiro, obviamente depois que eles completarem 18 anos, pode ter certeza absoluta que eu vou incentivar, a minha esposa não gosta muito disso, mas não vai ter escape, né? Vai mesmo ter que dormir no sofá. A pergunta dos 5 de espada é um ídolo na vida. Meu pai é meu maior ídolo, né? Até pela tudo que ele, assim, uma pessoa que saiu do nada, né? E não tinha uma condição bem complicada e conseguiu vencer na vida. Então, assim, esse é meu principal ídolo. Agora, assim, falando... o Ayrton Senna, para mim, é um dos meus ídolos do esporte, né? É um cara que assim, eu lembro, é um cara que assim, ele não admitia ficar em segundo, sabe? Isso é algo que também eu tenho isso um pouco também, um pouco não, bastante, né? Tipo assim, eu quero, para mim, eu gosto de jogar para ganhar, e ele era um cara que prezava bastante isso, ele queria ganhar de qualquer jeito. Ayrton Senna do Brasil! A pergunta do 4 de paus é: com quem você mais aprendeu ou aprende no poker? Em 2015, no WSOP, meu primeiro WSOP em Las Vegas, né, eu fiz amizade com o Eduardo Garla, e a gente passou a WSOP inteira, praticamente inteira juntos e tal, um cara super, super bacana, que eu ainda tenho amizade nos dias de hoje, e ele na época já era um jogador assim, já, digamos assim, um profissional consagrado, um cara que eu admirava, inclusive, né, e ele foi o responsável pelo meu maior salto de evolução, assim, no poker. Eu achava que eu jogava bem na época, mas depois de ficar esse tempo com ele, eu percebi que eu não jogava nada. Eu sou o mestre dos magos. Vamos para o turn, então? Valete de ouro, vamos com 4 de copas, 5 de espada, 4 de paus, valete de ouro com seu par de 8 preto, porque não pode ser vermelho. Você continua betando aqui no turn ou você dá um check? Eu acho que eu continuo apostando, sim. O valete é uma carta que não vai conectar tanto, né? Tudo bem que ele ainda vai ter alguns valetes que vai me floatar ali, mas eu acho que eu ainda continuo apostando, sim, para negar alguma equidade, para extrair algum 5. Mas provavelmente o river eu vou dar mesa, né? Vou tentar extrair essa próxima street no turn e vou dar mesa no river. Tá bom. Antes de fazer a pergunta do valete de ouro, eu queria pedir pro pessoal que tá assistindo para se inscrever no canal, para dar aquela curtida, para fazer um comentário, que assim vai valorizando o nosso trabalho, né? Com certeza. Curte aí, se inscreve, like, como é que é? O sininho, né? Comentário. Isso aí. Legal. Um canal muito legal, viu? Bacana, viu? Virei fã do canal. Eu assisti alguns episódios já. E muito bacana mesmo. A pergunta do valete de ouro é: qual o maior prêmio que você já ganhou? Lembrando que ouro é sobre dinheiro, então tem que falar a bufunfa. Qual que foi o maior valor que você ganhou? Foi o BSOP Millions, né, em 2014. Oficialmente eu ganhei 710, mas a gente fez um acordo por fora, então no total ficou 750 mil reais. E assim, olha, eu acho que esse foi o maior prêmio. Tipo,
Porque assim, o dólar varia, né? Mas assim, tipo, esse último agora chegou próximo disso, que eu cheguei a eu fiz acordo no Heads Up agora recentemente, num torneio online que eu ganhei $130 mil, né? Mas, tipo, se o dólar tivesse batido a 6, eu acho que ia ficar próximo ali, né? Mas tava um pouco mais abaixo, né, nessa hora, então ficou totalizando, tipo, 690. Iate, mansões. Vamos agora, então, para o River. Ah, mentira! Olha lá! Nossa, aí sim. Aí eu falei Então ficamos com 4 de copas, 5 de espada, 4 de paus, valete e 8 de ouros. mais cedo ou mais tarde bate. Então, Luiz, você acabou fazendo um full, uma trinca de 8 com um par de 4. Aí no River... Então, eu acho que aí no River eu vou acabar mirando mesmo o valete. Se caso ele tiver o valete, eu acho que ele não vai largar. O 4 talvez, mas o 4 eu espero que em alguma situação ele vai me voltar. O 5 eu acho que pode ser difícil ele me pague, que ele vai me pagar. Então a mão que eu tô mirando aí vai ser o valete. A pergunta do 8 de ouro é: qual o seu amigo mais lucrativo no poker? Assim, das pessoas que eu converso no dia a dia, eu acho que é o B. Dias, eu acho, Bernardo Dias. Eu acho que ele é o mais lucrativo dos que eu converso no dia a dia. Tem o Hélio Neves também, que também é bem lucrativo. Beleza, então, Luiz, eu queria que você deixasse suas redes sociais. Luiz.duarteff, Instagram. O Instagram é o que eu mais uso, assim. Tem o Twitter, que é Luizinho Mac. Eu acho, Luizinho Mac. Mas, assim, quase nunca posto lá. Beleza, então, Luiz, muito obrigada pela sua participação. Adorei conversar com você, saber mais de você. Foi um prazerzão aí, viu? Pode ter certeza que vou recomendar o canal para bastante gente. Obrigadão mesmo por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente, ter falado um pouco sobre você. Muito obrigada. Beijo. Tô sempre à disposição aí. Beijo. Legal. Um beijo na família também, nos filhos. Obrigada. Obrigado. Toda vez que você estiver numa mesa final, saiba que eu e Montanha, a gente sempre torce para você. Ah, é? Aqui em casa a gente fica assim: vamos, Luizinho! Vamos, Luizinho! Pô, que legal.